Fala, criminalistas! Sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. É um imenso prazer tê-los aqui. Mais um programa sobre trazer nos bastidores da advocacia criminal. Eu sou Osés Rodrigues, advogado criminalista, e o nosso objetivo é contribuir com jovens advogados, advogadas, a comunidade acadêmica, sempre trazendo os bastidores da advocacia criminal, temas relacionados ao direito penal, processo penal, legislação extravagante e principalmente trazendo um viés prático da atuação do advogado, da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim, de todos os agentes que atuam no processo penal. Eu hoje estou aqui com o doutor Edilson Loyola, defensor público, o qual eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Fala Criminalista, para falar sobre Tribunal do Júri. Doutor Edilson, defensor público que já tem muito tempo de estrada no Tribunal do Júri. Daqui a pouco ele vai explicar um pouco sobre a sua trajetória. Mas antes de falar sobre a temática de hoje, sobre o Tribunal do Júri, eu vou te pedir que você compartilhe com outro colega, com um amigo, a nossa live, para que esse conhecimento aqui apresentado pelo Dr. Edilson também seja levado para outras pessoas. Então, se você puder e quiser transmitir, compartilhar com outras pessoas a nossa live, você vai contribuir muito para que a mensagem de hoje seja encaminhada para outras pessoas. Doutor Edilson, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite aqui no Fala Criminalista. Eu me sinto muito honrado com a sua presença, de tê-lo aqui conosco, tratando sobre um tema de suma importância para o advogado criminalista. E eu queria que o senhor se apresentasse aí para as pessoas que nos assistem, falasse um pouco da sua carreira profissional na Defensoria Pública, como advogado também, antes de ser defensor público. Doutor Edilson era advogado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira profissional, para que as pessoas que nos assistem conheçam um pouco da trajetória do doutor Edilson. Muito bem. Boa tarde, Osés. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É com muita alegria que eu aceitei aqui esse convite e participar. Falar sobre direito é um privilégio e uma satisfação, e eu não poderia deixar passar essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né, para contribuir com a academia do direito que nós temos em Sobral e região, né, e outras pessoas que acompanham, de aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte criminalista, né, e consequentemente aqueles que ainda estão, né, por decidir em que áreas vão atuar, ou aqueles que estão atuando, né, inicialmente na parte criminalista, com um pouco dessa experiência que a gente transmite aqui nas redes sociais, a gente pode de alguma forma ajudar essas pessoas. E assim, para iniciar, falando um pouquinho de como eu estou hoje, né, defensor público, sou formado desde 2001, quando eu comecei na atividade da advocacia, com muita alegria também, formado em Fortaleza, regressei para a minha cidade natal, que é Sobral. Comecei na advocacia, e a advocacia criminal, eis que aconteceu na minha vida. E me lembro que em 2001 eu comecei, em 2002 eu acho que eu fiz meus 3 primeiros júris naquela época. Como advogado? Como advogado. Bem verde, me lembro muito bem do meu primeiro júri, tremia bastante, né? Achando que, iniciando ali naquele calor, naquela euforia, quando deu ali os 15 primeiros minutos ali, achava que já estava tudo bem, tinha acabado o nervosismo. Eis que eu fui tomar ali um copo com água, e quando eu levantei o copinho lá, a mão tremia bastante, e eu me lembro assim como se fosse ontem essa situação. E agradeço muito, porque o Tribunal do Júri aconteceu na minha vida. Eis que também ingresso na carreira da Defensoria Pública, e para voltar para a minha cidade, né, Sobral,
a porta de entrada foi exatamente o Tribunal do Júri, né, na primeira vara criminal aqui de Sobral, onde eu passei singelos 11 anos e 5 meses atuando no Tribunal do Júri, né, tenho aí mais ou menos uns quase 500 júris aí na atividade, então alguma coisa eu posso aqui compartilhar para poder ajudar os acadêmicos de direito, os advogados recém-formados, ou aqueles que ainda, mesmo com uma certa experiência, aí estão trilhando inicialmente aí essa prática no Tribunal do Júri. Mais de 11 anos atuando no Tribunal do Júri. Eu já tive a honra de fazer júris, né, participar de júris com o doutor Edilson, né, dividindo ali a tribuna, né, em situações quando se tratava de pluralidade de réus e algum dos réus era assistido pela Defensoria Pública. Nós já tivemos a oportunidade ali de dividir o plenário do Tribunal do Júri na bancada da defesa, né, e eu sempre vi, né, o empenho do Dr. Edilson como defensor público, mesmo diante, né, de toda uma questão estrutural, né, da quantidade de processos que se tinha, mas era visível o empenho do Dr. Edilson na atuação, na assistência daquelas pessoas menos necessitadas, e não são poucos, né, quando se fala do Tribunal do Júri. A maioria dos júris eram feitos pela Defensoria Pública. Sim, aqui em Sobral. a maioria, acredito que até hoje nós ainda temos a maioria dos processos do Tribunal do Júri realizados pela Defensoria Pública, né? E hoje nós também já temos um quantitativo maior de advogados em Sobral que atuam no Tribunal do Júri. Quando eu comecei em Sobral no ano 2012, e provavelmente antes disso o cenário ainda era bem pior, né, digamos assim, de ausência de profissionais da advocacia privada no Tribunal do Júri, mas quando eu comecei, a cada 3 meses a gente tinha um júri com advogado, né? Nos finalmente agora, aí a gente já via um quantitativo um pouco maior. Eu acredito que agora nesse período pós-pandemia, 2023-2024, a gente já tem um quantitativo de advogado mais significativo funcionando no Tribunal do Júri de Sobral. Verdade. E, doutor Edilson, assim, você chegou em Sobral como defensor público e para assumir aqui em Sobral já foi no Tribunal do Júri, né? Então, é algo que você já chegou chegando, né? Porque Tribunal do Júri é algo que não são, eu acredito que nem todos os defensores têm afinidade com o tema, têm afinidade com a atuação voltada para o Tribunal do Júri. E, assim, tinham 3 júris feitos como advogado, é isso? E assumiu... Inicialmente, mas eu acho que na minha carteira de júris, eu acho que eu cheguei a uns entre 10, 15 júris como advogado. Aí depois esse número extrapolado aí de 400 e tanto a 500 júris já foi como defensor, todos eles como defensor. Certo. E assim, como foi que o doutor chegou no Tribunal do Júri em Sobral, né, ali já de cara com o Tribunal do Júri, fazendo instrução, fazendo plenário? Como foi lidar com essa realidade do Tribunal do Júri aqui em Sobral? Zé, assim, o que acontece? Tentando aqui puxar da minha memória o que eu guardei, né, em termos desse início de trabalho. A gente chega, como você disse, é uma coisa que é da característica do próprio profissional da Defensoria Pública. A gente chega com uma certa responsabilidade, né, não de produzir resultado, mas de fazer o máximo possível, né, de um trabalho bem feito em cima de cada processo, apesar do volume de processo ser muito grande para o defensor público, né? Lembro que diariamente, quando os processos ainda eram físicos, nós tínhamos que, quando eu cheguei, a primeira vara criminal não era só Tribunal do Júri, né? Ela veio a ser Tribunal do Júri exclusivamente agora, acredito 2022, do 21, 22, uma coisa, salvo engano. Mas antes eram todos os crimes ordinários e o Tribunal do Júri, com exceção dos crimes de trânsito e Lei Maria da Penha. Mas tinha roubo, tinha o furto, tinha o tráfico, tinha todos os crimes junto com o Tribunal do Júri. Então, quantitativo de processo diário que nós tínhamos que analisar, peticionar e atender as pessoas era gigantesco.
E nós tínhamos ali, né, no advento da minha chegada, também chegou a época o juiz titular da vara, que permaneceu durante muito tempo, e nós começamos a fazer uma constância de júris, de 2, 3 júris por semana. Então, assim, tinha ali um tempo muito pouco para poder analisar o processo, mas tinha essa responsabilidade de tentar analisar da melhor forma possível. E, como eu disse, eu tinha alguns júris na carreira como advogado privado, mas a experiência ainda era muito pouca. Isso. Né? E a gente descobre que a prática reiterada, né, o estudo, né, dos processos, vendo e revendo situações que se assemelham umas com as outras, analisando profundamente as provas que são produzidas a depender do momento, né? Analisando posteriormente o que você poderia ter feito naquela sessão do júri pela qual você passou, você vai obrigatoriamente aperfeiçoando seu trabalho. Isso significa o quê? Que no começo foi, digamos assim, foi muita derrota, né? Muitas decisões contrárias à defesa. Muitas decisões mesmo, uma sequência de decisões contrárias à defesa. E aí eis que chega um momento que eu, como defensor, pergunto, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo direito? Será que é por aqui mesmo? Será que eu estou me fazendo entender? Será que eu estou realizando o meu trabalho de uma forma correta? Né? Mas aí a gente não pode se deixar abalar por resultados, né? Verdade. Porque resultados negativos no tribunal do júri, principalmente, são impactantes, né? Deixa o profissional, de certa forma, que ele acredita que está com uma tese defensiva muito boa, mas não é acatada pelos jurados, mas aí ele vai revendo. E quando ele vê ali, em determinado momento, né, quando você chegar a um número X de júri, você já começa a ver que você já começa a fazer uma comunicação mais aperfeiçoada, né, do que você quer transmitir acerca da prova defensiva, você começa a se fazer entender melhor pelos jurados, você começa a usar uma ferramenta fenomenal que você advogado do Tribunal do Júri, obrigatoriamente tem que estudar, né? Além da doutrina, jurisprudência, legislação, você tem que estudar um negócio chamado persuasão. É importantíssimo, porque a linguagem persuasiva é a que faz a diferença na comunicação do que você quer transmitir ali na sua tese defensiva. E a gente vai descobrindo aos poucos, né? E vai visualizando com os resultados de que uma tese que você estudou e acredita que ela é viável, ela é acatada pelo Tribunal do Júri. Isso aí aconteceu com o tempo, não foi nas primeiras sessões. Não. É um processo, Exatamente. É uma construção. Exatamente. E eu estou assim, na visão do Dr. Edilson como defensor público, 11 anos atuando no Tribunal do Júri, muito mais de 500 júris aí, com certeza, se a gente for fazer se a gente for contabilizar. Eu parei de contar, né? Eu parei isso, de contar, a gente tinha um programa anterior de cadastro da nossa produtividade, esse programa foi modificado para o mais atual, aí eu deixei o antigo para trás e com o atual não somei mais não, mas está mais ou menos nesse número aí. E aí existe muitos que, principalmente quem pretende atuar no Tribunal do Júri, né, que tem uma vontade de atuar no âmbito do Tribunal do Júri, às vezes fica se questionando o que é mais importante no Tribunal do Júri. Técnica, conhecimento do direito, entender o direito, transmitir o direito aos jurados ou trabalhar essa questão emocional, né? Essa comunicação com os jurados, essa interação, essa comunicação mais emotiva, a forma como se fala, a forma como se coloca. Na visão do Dr. Edilson, o que é mais importante no Tribunal do Júri? Posso-se dizer assim, existe um fator mais importante que predomina sobre o outro? Como é que o Dr. Edilson vê? Zé, assim, eu vou falar, claro, da minha experiência, né? Eu ao longo desses anos, obrigatoriamente, uma característica minha, eu fiz um somatório de tudo isso, né? Da forma de falar, de como trabalhar o emocional, de ter conhecimento aprofundado da própria lei, porque você está com um profissional que está representando ali a acusação e o próprio juiz-presidente e também durante alguns momentos jurados que são formados em direito também, eles estão ali lhe observando e
visualizando se você realmente está sabendo o que você está falando, né? Dentro dos critérios legais. Então você não pode ter desconhecimento legal, não pode ter desconhecimento jurisprudencial, não pode ter desconhecimento doutrinário. Não que você vá se utilizar desse conhecimento para poder deixar o júri ali, né, um tanto quanto monótono, né, sonolento, porque tem que ter uma certa desenvoltura na maneira como você vai transmitir, né, aquela sua tese defensiva, e aí, consequentemente, você pega o seu conhecimento jurídico, né, soma ele a todo um critério, né, de comunicação que envolve o emocional, né, envolve também a persuasão, que tem muita ferramenta bacana de persuasão. Não que você vá tentar enganar quem quer que seja, mas é porque é algo obrigatório para poder estar chamando a atenção do jurado, do cérebro do jurado, que é o julgador daquela causa, para ele poder entender o que a defesa está falando. Porque se você não fizer algo dessa natureza, você provavelmente está falando ali para os jurados que já estão com a mente cansada, que já receberam ali 1 hora e meia de apresentação da tese acusatória antes da defesa falar, o cérebro do jurado pode estar, né, divagando na imensidão do universo. E aí você, com todas essas técnicas, emocional, né, comunicativa, persuasiva, e inclusive transmitindo tecnicamente que o processo do tribunal do júri, você sabe também, ele nos traz muitas nuances técnicas para você discutir. Desde de situações que tratam sobre a legislação, né, a doutrina, na realidade, literatura médico-legal, né, a circunstâncias balísticas, né, balísticas, importante você saber de algumas situações que envolvem também conhecimento sobre a psicologia, né, o social. Só para você ter ideia, né, por exemplo, você que está fazendo um júri aqui em Sobral, um determinado fato, né, homicídio aconteceu no bairro tal, bairro X. Aí o que acontece? Eu que sou advogado residente em Sobral e conheço a cidade de Sobral, eu já tenho uma certa vantagem de trazer, através das minhas palavras, o cenário de onde aquele crime aconteceu. Lhe digo isso por quê? Porque eu tive um determinado processo, né, em que eu tinha uma testemunha, né, que residia em frente à casa do acusado. E ela disse no testemunho dela, não, eu estava lá na minha residência, lá na sala da minha casa, assistindo TV, e eu vi o acusado na casa dele. Aí o promotor chegou e disse, né, olha como essa testemunha mente, dizendo que estava na casa dela e viu o acusado na casa dele. Que mentira é essa? Como é que uma pessoa está na sua casa e vê outra pessoa na casa dele? Aí eu fui, na minha vez de falar, eu disse, olha, o doutor promotor não conhece a cidade. Doutor promotor, o bairro onde essa testemunha mora, que também é a rua, o bairro é a rua onde mora o acusado, é uma rua de 3 metros de largura, onde passa um carro. A casa dessa testemunha não é igual a casa de Vossa Excelência, não. Que tem espaço para estacionar 3, 4, 5 veículos, guarnecida pelo muro alto. A casa dela é a porta, né, que é a serventia da casa. A porta da rua da casa dela é a sala. É por isso que ela disse que estava na sala da casa dela vendo TV, igualmente na casa do acusado, que fica de frente, que é uma casa semelhante, ela via lá a casa do acusado, o acusado via a casa dela. E assim é que funciona uma comunidade dentro de Sobral. Então assim, o doutor não tem conhecimento de como é que era a rua lá do bairro X, né? Mas eu estou tentando transmitir aqui que os jurados com certeza conhecem. E você, nesse júri especificamente, por conta disso, os jurados consideraram o testemunho dessa pessoa. Cara, muito bacana, top, uma dica como essa, porque assim, tem advogados, né, que vão fazer um júri e não conhecem nada do cenário ali, muitas vezes, do ocorrido, do fato acontecido,
não conhece a realidade, né, de um cenário, de onde o réu mora, de onde a testemunha mora, ou seja, ele não tem conhecimento nenhum do cenário. E aí, por conta disso, ele não tem condições de apresentar uma tese, uma justificativa ou uma exposição, como o doutor bem pontuou. E aí é importante, né, sempre quando se vai fazer um júri, há situações que é até importante que se vá no local, sim, que se conheça, sim, que tenha conhecimento do cenário, né? Porque às vezes é uma situação, era noite, havia uma luminosidade considerável, não, isso é perguntado demais, né? Sim. Você conseguiria ver dentro daquelas circunstâncias de tempo, local, de luminosidade e tal. E quando você tem contato com o local, com o ambiente, você consegue identificar melhor a própria tese a ser levantada. E aí um exemplo de uma situação prática, concreta, em que o Ministério Público quis tirar o valor probatório de uma testemunha ao ponto, né, e uma testemunha crucial. Sim. Que tinha visto o réu no momento em que o crime aconteceu em um outro local. Exatamente. A testemunha que tirava o réu da cena do crime. E aí o doutor, com todo esse detalhe, com todo, né, essa visão, consegue ali, a partir do conhecimento da realidade da nossa sociedade, de como as coisas de fato funcionam, consegue transmitir ao jurado de que aquela testemunha mereceria. Você está criando uma imagem na mente do jurado quando você fala com propriedade, por exemplo, do local onde aconteceu o crime, do local onde uma testemunha diz que de fato testemunhou uma circunstância importante para o processo. E aí, Oséias, assim, complementando hoje, por mais eu não tenho oportunidade de ir no local, mas tem ferramenta tecnológica como é o Google Maps, por exemplo, você faz lá e pode apresentar previamente, se for o caso, diz que vai apresentar imagens Google Maps lá para os jurados, mostra a rua, mostra um ângulo, mostra o outro, para poder os jurados enxergarem uma ideia, né, de como aconteceu. Né? Outra coisa importante também, falando ainda de testemunha, no tribunal do júri, nós temos ainda, preponderantemente, a prova testemunhal como sendo a mais importante das provas produzidas dentro desse cenário de apuração e julgamento do crime, né? Principalmente do crime de homicídio. E, obrigatoriamente, Oséias, com certeza você trabalha nesse sentido, porque nós já temos que fazer um contraponto do que vai ser dito pela acusação, você se depara com a maioria dos processos, né? A maioria traz provas testemunhais acusatórias, e como é que eu, advogado de defesa, vou trabalhar um processo que está produzindo única e exclusivamente provas testemunhais acusatórias? Obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com a desqualificação das provas instituídas naquele processo. Mas aí é temerário, é vergonhoso, não sei o quê. De maneira alguma. O Ministério Público, né, com todo respeito, quando a defesa produz algum tipo de prova, ele faz exatamente isso. Por exemplo, quando a gente tem um acusado dentro de casa, acompanhado da sua esposa, acompanhado da sua mãe, acompanhado do seu pai, acompanhado do irmão, e a gente leva essa testemunha, né, que muitas vezes eles chegam para a gente e dizem, a minha mãe estava comigo, mas ela não pode ser testemunha. Eu digo, claro que pode, claro que pode. Vai ter a circunstância de ser mãe, mas não importa, né? Vai como testemunha, não presta compromisso por conta do parentesco, mas é testemunha. Né? Quando chega no tribunal do júri, a acusação vai dizer, não, ela está dizendo isso porque ela é mãe. É uma forma de desqualificar a testemunha de defesa. E aí, consequentemente, nós, da defesa, temos obrigatoriamente que trabalharmos uma desqualificação do que as testemunhas dizem, certo? Do que as testemunhas dizem. Isso me faz lembrar um caso antigo, né, no qual eu trabalhei. Eu acho que eu não era nem defensor ainda, me guardei na memória. Eu tenho muita coisa guardada na minha memória dos meus casos do Tribunal do Júri, onde uma situação de violência doméstica, o acusado teria lesionado, né, a sua companheira, e a companheira estava com o filho do casal nos braços. E aí essa criança também saiu com a lesão dessa situação,
E uma testemunha dizia lá no inquérito policial, na frente do delegado, ela dizia, olha, ele lesionou a fulana, ex-mulher dele, e lesionou a criança também. E a testemunha ainda disse assim, eu acho inclusive, eu vi inclusive na lesão da criança que saíam bolhas do sangue, né? Que a lesão parecia que tinha sido nas costas. E aí, o que acontece? Quando eu peguei o laudo do neném, o laudo do neném tinha lá dizendo que ele tinha sofrido uma pequena escoriação. Aí eu peguei e disse assim, olha como essa testemunha é tendenciosa a querer, de qualquer forma, produzir uma condenação mais gravosa possível em cima desse acusado. Porque quando ela diz que viu o bebezinho com a lesão nas costas, com muito sangramento, e que esses sangramentos, inclusive, saíam bolhas, ela quis fazer a autoridade policial e nós aqui hoje entender o quê? De que ele tinha dado uma facada tão profunda naquela criança que tinha, inclusive, atingido o pulmão dela. Olha aí. E aí a gente percebe que é uma testemunha que não é verdadeira. Não é verdadeira nas informações que ela presta. Então, partindo disso aqui, eu peço para que o jurado desconsidere o restante das informações que ela presta aqui, nesse depoimento dela. E assim os jurados acolheram nessa situação. Por quê? Porque a testemunha estava mentindo. Muito bacana isso, porque o que acontece? Tudo é um jogo defensivo, uma estratégia defensiva. Você vai tirar a credibilidade daquela testemunha que está sendo usado pela acusação. Com informações concretas. Com informações concretas, pautadas naquilo que existe dentro do processo. Mas da mesma forma, o Ministério Público faz isso muito bem. E eu me lembro, doutor Edilson, que uma vez eu conversando com você a respeito de testemunhas arroladas pela defesa. E aí você, naquele momento, a gente numa audiência presencial, você me falou o seguinte, Osés, eu tenho muito cuidado em arrolar testemunhas da defesa, principalmente quando são testemunhas para falar sobre a conduta, que não vai trazer nenhuma informação relevante para dentro dos autos e tudo. E aí eu comecei a partir dali refletir sobre isso. Porque o que acontece? Muitas das vezes a família ou o próprio cliente ou o próprio assistido da Defensoria Pública acha que obrigatoriamente para se ter uma defesa tem que ter uma testemunha. E aí é importante a gente destacar que muitas das vezes aquela testemunha arrolada pela defesa pode virar uma testemunha de acusação, contrariando os interesses da defesa e prejudicando a tese defensiva. Com certeza. Não sei se você lembra da conversa que a gente teve. Eu lembro, sim. Nesse sentido. Lembro. E aquilo ali foi algo que me trouxe assim, um insight bacana para que eu pudesse rever situações como essa. Porque às vezes a gente quer tanto defender, quer tanto trazer uma defesa ali robusta nos autos, mas muitas das vezes a melhor da estratégia é nem ouvir uma testemunha que não tem nada a acrescentar. Você lembra disso? Lembro, porque eu preferia e prefiro trabalhar exatamente na análise do que é dito nas entrelinhas, né, quando escrito, na forma gravada, né, que é feito durante a instrução judicial. A gente vê o comportamento daquela testemunha, né? A gente tem muito cuidado, muito respeito. Falando ainda um pouquinho sobre desqualificar a testemunha, por exemplo, quando um familiar da vítima vem ser testemunha no processo. Não que eu vá diretamente chamar, é um mentiroso, é uma coisa, não. A gente desqualifica, como muitas vezes eu já me utilizei, dizendo, não, eu entendo perfeitamente, senhores do júri, que uma mãe, quando vem como testemunha para o processo em que o filho dela perdeu a vida, ela vem com a sede de justiça. Exatamente. Mesmo sem saber se efetivamente aquela pessoa ali foi quem cometeu o crime. É normal, é normal. Agora eu não posso admitir como 100% verdadeira as informações que essa mãezinha traz. Isso. Por quê? Porque os fatos não me permitem, né, do processo, por isso, dizer que essa senhora está dizendo a verdade. Não posso. E a gente faz entender, desqualificando, né, o testemunho daquele ente, daquele parente, mãe, pai, tio, irmãos, né,
para poder a gente ter uma produção positiva da tese defensiva dentro do tribunal do júri. E é importante quando se trata, né, muitas vezes, de testemunhas que tem um vínculo, né, de parentesco, principalmente com a vítima, no caso de mães, no caso de irmãos e tudo, que vem depois e diz, olha, foi fulano, foi ciclano. E aí a gente começa a indagar com base, essas conclusões são com base em que elemento? Né? São com base em que informação? Aí muitos eu já presenciei chegar na delegacia e dizer, não, quando eu cheguei na delegacia o policial me disse que tinha sido Sim. o réu, o autor ali do crime e tal. E aí ela começa a criar na sua cabeça, né, uma ideia de que ele foi o autor, porque isso foi construído muitas vezes ao longo da investigação. Infelizmente o nosso sistema investigatório é inquisitorial, né? E é uma escola, né? Não é só um problema do Brasil nesse sentido, é uma escola instituída em muitos lugares do mundo, em que a nossa segurança pública, no caso especificamente da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, né, ela tem ali, né, recebe as informações iniciais sobre um determinado crime e elas fecham ali uma visão em túnel para poder, a todo e qualquer custo, imputar, né, a responsabilidade daquele crime para aquele primeiro nome que surge ali. Né? Eles não vão abrir várias linhas investigatórias. Por exemplo, a gente tem informações de pessoas parentes de acusados, né, indiciados inicialmente, suspeitos, que dizem, olha, imediatamente a gente compareceu na delegacia e nós tínhamos testemunhas que estavam junto com ele em outro local e o delegado disse que não ia escutar. Não iria ouvir. Ele está errado. Não está errado, porque o inquérito permite esse tipo de coisa, né? A condução do inquérito presidido pelo delegado permite esse tipo de coisa e o sistema é esse. Então, a defesa vai ter que trabalhar dobrado dentro do processo judicial para poder levar suas provas, produzir suas provas, inclusive ser questionado pela acusação lá no meio do caminho. Por que isso aí não foi apresentado lá para o delegado? Exatamente. Na época, já que ele estava com outras pessoas, né? Exatamente. Aí a gente já tem que apresentar esse tipo de coisa dentro do processo. Mas foi tentado. Não tem registro nenhum. Aí a gente declara algo nesse sentido, de que foi tentado, né, por meio de alguma pergunta ali para testemunhas ou para o próprio acusado, de que não, minha mãe levou o pessoal que estava comigo, ou meu amigo que estava comigo compareceu na delegacia, mas não quis ser escutado. Mas é esse o trabalho dentro da atividade jurídica do Tribunal do Júri. Tem muita dificuldade, muitas complicações, mas é onde eu visualizo, né, e falo isso pela prática que eu tive ao longo desses anos, é onde o advogado tem a maior chance de se realizar, né, juridicamente, falando na parte criminal. Verdade. Porque ali você tem um âmbito de apresentar teses defensivas muito variadas, né? O tribunal do júri, você tem aquele momento de fala que também ali, dentro das circunstâncias da ampla e da plena defesa, o advogado, o defensor tem ali a chance de se expressar, né, da forma como ele achar melhor, buscando a defesa do cliente ou do assistido. E assim é muito encantador mesmo o tribunal do júri. Você trouxe um ponto muito importante, doutor Edilson, e quem nos acompanha e nos assiste, que eu tenho visto muito no âmbito do tribunal do júri, a fala da acusação nesse sentido. A defesa poderia ter produzido dentro da investigação esse elemento, poderia ter levado, por que é que não fez? Ou seja, tentando inverter o ônus da prova, né? Porque a gente sabe que o ônus da prova cabe à acusação provar aquela hipótese acusatória dela. Mas aí quando chega no tribunal do júri, a gente percebe, eu tenho visto isso acontecer de forma recorrente, que a acusação tem tentado transferir para a defesa essa responsabilidade de provar situações e até mesmo hipóteses que a defesa vem mostrar em plenário que não foram esgotadas, hipóteses investigativas,
E aí o Ministério Público vem e diz, ó, por que é que a defesa não fez isso lá? E é importante o advogado peticionar, ainda no inquérito, requerer diligência. Porque eu sempre digo, doutor Edilson, que realmente existe a discricionariedade por parte da autoridade policial em decidir o caminho que vai ser percorrido dentro do âmbito da investigação policial. Mas no momento em que o advogado veio e leva ao delegado, ao presidente do inquérito, elementos que precisam ser esclarecidos, e esses elementos não são esclarecidos, no plenário do júri eu posso dizer, ó, eu busquei, né? Exato. Nesse caso você está falando da possibilidade hoje bem recente, né, do que nós estamos ainda amadurecendo, que é a investigação defensiva, né? Você pode sim pleitear algo dessa natureza, como você já bem disse, não necessariamente vai ser acatado por quem preside o inquérito policial, pela circunstância mesmo, né, do formato que nós temos do inquérito ainda hoje, né, e eu acredito que vai permanecer aí durante muito tempo ainda pela frente, né, mas é algo a ser feito no inquérito, é algo a ser feito pelos escritórios que se dedicam a essa prática da advocacia criminal, obrigatoriamente trabalhar com investigação defensiva, pedir para que prazo dentro do processo, né? Ou seja, que o processo de certa forma seja suspenso, uma vez que o processo penal ele de certa forma é bem célere, você fazendo um comparativo com o processo civil, e aí você pede, né, prazos, diz o que você está fazendo em termos de investigação, diz o que você está buscando em termos de produção de prova, para poder da melhor forma possível garantir a defesa do seu cliente. Doutor Edilson, em relação à resposta à acusação, muitos advogados me questionam, né? Zé, eu faço uma resposta mais robusta, uma resposta à acusação mais extensa, mais fundamentada, ou é arriscado demais eu antecipar teses defensivas dentro da resposta à acusação e isso poder ser utilizado contra os meus interesses? Eu cito isso, doutor Edilson, trazendo para um viés prático, que eu passei um sufoco num júri. Por quê? Porque inicialmente, veja bem, eu tinha uma tese defensiva que eu estava ali questionando o reconhecimento fotográfico que havia sido feito do meu cliente. E naquela oportunidade, em razão do reconhecimento fotográfico que estava sendo questionado, eu vinha pleiteando a absolvição sumária dele, dizendo que foi utilizado, fundamentalmente foi utilizado uma prova ilícita, que não havia se utilizar aquilo para o reconhecimento do meu cliente quanto à autoria. Posteriormente surge um vídeo, em que nesse vídeo era visível ali que o meu cliente, que o réu, estava na cena do crime e tal, e posteriormente a tese a ser levantada em plenário foi em um outro sentido. O Ministério Público vem na sua réplica e mostra a resposta à acusação onde eu havia colocado que não seria ele o autor, negativo de autoria e tudo, e usa isso para tentar desacreditar a defesa, mostrando o seguinte, olha, ele joga pela conveniência. Uma hora ele diz isso, outra hora ele diz isso e tal. E aí, diante desse cenário, o que você consegue nos trazer assim de orientação, de sugestão na construção da resposta à acusação? Pronto, eu como defensor público, até pelo quantitativo de processo que nós tínhamos e pela uma visão técnico-jurídico de que não produziria, né, qualquer efeito negativo, eu adotava na minha resposta, diferente de outros colegas, a situação mais sucinta possível.
A exemplo de circunstâncias do direito norte-americano, quem já assistiu a algum filme, tem uma audiência preliminar em vários estados. Existe essa prática lá nos Estados Unidos, onde o camarada vai na frente do juiz somente se declarar se é culpado ou inocente. E somente isso. Guilty ou not guilty. Aí, simplesmente a audiência é só para isso. E eu visualizo a resposta à acusação como algo mais ou menos nesse sentido. Entendi. Não preciso dizer que meu assistido, no caso, não é culpado e fundamentar aquela minha alegação inicialmente produzida. Até porque, diante do que existe até então no processo, é tão simplesmente o que o delegado enviou por meio de inquérito policial. O que a gente ali, muitas das vezes, pela experiência que nós temos na atividade criminal, a gente já viu que dá uma reviravolta total quando a gente vai para a instrução. O que é produzido no inquérito, em muitos processos, isso já aconteceu, é algo totalmente diferente do que vai ser produzido durante a instrução processual. Então, assim, não me arriscava de colocar. Eu sei que na advocacia as partes, né, às vezes pagam honorários para o advogado e quando vê uma petição muito simples, aí vai dizer, gastei um dinheirão com o doutor e ele produz uma petição de 1 a 2 laudas e tal, que defesa é essa? Não compreende. Mas uma narrativa como essa que o doutor Oséias acabou de dizer, né, é perigosa você, né, querer antecipar uma tese defensiva sem muito conhecimento ainda do que pode ser produzido e ter, por mais que você, né, na defesa, não prejudique, por exemplo, se você levar 5 teses defensivas para dentro do tribunal do júri, uma não prejudica a outra, uma não anula a outra, mas nada impede que o Ministério Público não venha falar algo nesse sentido que foi feito aí na sua sessão do júri, de dizer, olha, a defesa é contraditória nas suas teses. Né? Opa, doutor, o senhor não pode... Não, peraí, eu vou falar sim. Depois o senhor argue que a lei diz que isso não prejudica a defesa, mas eu acho que prejudica. Ele, como Ministério Público, de dizer que a defesa está sendo incongruente, está sendo contrária às suas teses apresentadas. Né? E, consequentemente, aos ouvidos dos jurados, pode representar um ponto negativo, por mais que a lei diga para o julgador que não pode prejudicar, por mais que eu esteja ali. Ó, primeiramente, eu vou dizer que não foi o meu cliente. Segundo, eu vou dizer, se foi o meu cliente, ele agiu em legítima defesa. Se Vossas Excelências entenderem que ele não agiu em legítima defesa, eu quero que Vossas Excelências aceitem que ele agiu em situação de violência e emoção. Né? Se Vossas Excelências não aceitaram, eu quero que tirem as qualificadoras. E assim por diante. Você apresentou 4, 5 teses que o Ministério Público chega e diz assim, o doutor está sabendo o que ele quer não. Né? Mas, então tem que ter muito cuidado do começo. Por isso que eu adotei, né, na minha prática jurídica, de não falar muito nas peças iniciais. Inclusive, já adotei também, doutor Oséias, algumas circunstâncias bem difíceis mesmo, durante a instrução, de me reservar o direito de manifestar no tribunal do júri, em sede de memoriais. Simplesmente eu disse, Excelência, eu vou me resguardar ao direito de me manifestar no tribunal de justiça. Era uma caixinha de surpresa para o promotor. O promotor não sabia nem qual era a tese. Eu sabia que iria ser pronunciado. Entendi. A autoria, materialidade bem definida. Aí eu disse, me reserva ao direito de apresentar minhas teses defensivas no plenário do tribunal do júri. E tive resultados positivos em algumas situações desse tipo aí, em que na instrução era uma coisa que a gente dizia, isso aqui é condenado, com certeza. E no tribunal do júri a gente conseguiu reverter alguma coisa em relação a teses apresentadas. Muito bacana, gente, porque assim, quando se fala no rito do tribunal do júri, trazendo um pouco e falando um pouco sobre o rito, né, o rito do tribunal do júri, propriamente do tribunal do júri, no rito comum a gente tem o 396A, que você apresenta a resposta à acusação. Posteriormente vem o 397, em que o juiz ele pode ali, né, a partir dos argumentos você trazido, que foram levantados na resposta à acusação, ele pode, no caso, absolver teu cliente, ele pode julgar improcedente
aquela acusação com base nos argumentos que você apresentou. No tribunal do júri não tem o 397, o próximo passo. A absolvição sumária vai ser lá quando o juiz, depois da instrução probatória, ele ou vai absolver sumariamente, ou vai pronunciar, ou vai desclassificar. Né? Então, assim, mais um motivo para a gente entender que essa resposta muito bem elaborada no sentido das teses defensivas pode não ter um efeito prático naquele momento. Exato, né? E estrategicamente exato. é importante até que você avalie até a necessidade de, dentro das alegações finais, usar alguma tese quando já é claro a autoria, já quando é clara a materialidade, e aí se vai debater em plenário circunstâncias que pode ali diminuir a pena ou até mesmo justificar uma absolvição de uma legítima defesa, enfim. Mas tem que ser bem analisado e bem pontuado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, da realidade. Sim, assim, a minha experiência aqui, Zé, é mais vinculada à atividade na comarca de Sobral. Né? Então a gente, assim, a depender da comarca, a depender da vara, da atividade, a depender do tamanho da comarca, do município onde aquela situação ocorreu, a depender do magistrado, a depender. Então, as situações, elas dependem. Né? Então, o advogado, ele tem que obrigatoriamente ter uma sensibilidade para poder saber exatamente onde ele está atuando. Né? Como é que eu vou atuar? Posso atuar perfeitamente nessa situação que você disse que, infelizmente, teve um posicionamento do Ministério Público no Tribunal do Júri falando sobre a sua defesa bem elaborada inicialmente, que não era o que a instrução permitia logo em seguida, pelas imagens que surgiram no processo, mas também nada impede que um advogado venha fazer isso, uma vez que, por exemplo, ele já tenha uma quase que absoluta certeza de trazer, por exemplo, uma excludente de ilicitude, né, no caso de uma legítima defesa, ele fazer já de imediato, batendo desde o começo, né, naquela situação, legítima defesa, até por conta de que na decisão da primeira fase processual, nós temos essa possibilidade da absolvição sumária por legítima defesa, se for o caso, né? Bem difícil de acontecer, muito difícil, mas é possível, né? É possível. É previsto na lei e a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Com essa hipótese. Doutor, levando um pouco mais para dentro, né, ainda dessa primeira fase, e quando você tem uma decisão de pronúncia, o réu está preso, aguardar julgamento, preso, enclausurado, compensa recorrer? Minha experiência nos recursos insistido e estrito, né? Fiz, quando cheguei na comarca de Sobral, para atuar no Tribunal do Júri, a vara tinha passado por um período sem juiz titular durante muito tempo, então tinha muito processo pendente de julgamento com réus soltos. Então foi uma época que nós tínhamos muitos réus apresentados, única e exclusivamente para poder discutir algumas circunstâncias, né, que poderiam trazer um benefício para quando fosse remetido ao Tribunal do Júri, mas com toda certeza a pedido não meu, porque eu não tinha intenção nesse sentido, mas a pedido dos próprios assistidos com interesse procrastinatório. Quero ganhar uns dias, quero ganhar tempo até chegar meu julgamento, doutor. O senhor recorre? Vamos ver aqui se cabe juridicamente nós discutimos alguma coisa e nós recorríamos. Uns voltavam muito rápido, outros voltavam com 5 anos. Entendi. Então eu tive julgamentos que, com o retorno do RES à época, tinha 5, 6 anos que o processo estava lá e o acusado até, doutor, vou passar por um julgamento, posso ser condenado, já faz tanto tempo. Eu disse, infelizmente é assim mesmo. Mas com reformas mais recentes, a gente sabe que o RES não impede a realização do Tribunal do Júri. E outra, quando o réu está preso, né, eu adotei uma sistemática de enfrentar o júri. Vamos para o júri. Que é onde, dentro do processo dos crimes dolosos contra a vida, é onde nós temos a melhor chance.
é onde nós temos a melhor chance. Então nós não temos que ter medo do tribunal do júri. É uma incerteza? É uma incerteza. Né? Com possibilidades, claro, a depender da estrutura do seu escritório. Né? Por exemplo, eu conversei recentemente com um advogado e ele estava com a lista dos jurados selecionados, né, para o ano de 2024 e sabia ali pelo menos as informações, onde é que trabalhava, né, para saber qual era a mentalidade daquele... Tentando perfilar. Exatamente, o perfil do jurado. Né? Antigamente poderia até falar-se de uma prática, né, duvidosa, mas com a investigação defensiva... Isso é plenamente possível. Perfeitamente viável. Perfeitamente e deve ser viável. feito essa análise. Como é que eu vou saber ali do que porque é um direito que está lá previsto, né? De eu ter até 3 recusas, né, injustificadas, né, e outras tantas justificadas. Como é que eu vou saber me utilizar dessas recusas no tribunal se eu não sei nem quem é aquele jurado? Olhando para a cara dele, eu olho para ele, não, eu não gostei daquele jurado, vou principalmente das recusas motivadas. Para eu motivar, eu tenho que conhecer. Claro. Né, o que levou aquela pessoa a não ser aceita, né? Então tem que ter essa ideia bem clara. E isso faz parte do que a gente chama hoje da teoria dos jogos, né? Sim. Conhecer o jogador, conhecer o seu perfil, sim, conhecer como ele pensa, como ele imagina, né? Como ele age, né? Isso é muito importante. Então, e tem outra questão, doutor Edilson, nessa questão, no que diz respeito ao recurso sentido estrito, quando a gente fala sobre o fator tempo. Né? E aí tem crimes que são, que existe uma certa repercussão, e se for julgado logo, né, muito possivelmente vai ter um resultado negativo. Sim, existe e tem esses crimes que o julgamento realmente, estrategicamente, é melhor que demora. Aí tem que ser avaliado isso. Me utilizei já de situações dentro dessa análise que você acabou de falar, sim, certo? Uma situação durante um período em Sobral em que houve aqui um homicídio de algumas mulheres, né? E nessa época atribuíram até um apelido para o investigado, suspeito, né? Até então não sabia-se nem quem é, depois foi descoberto. Atribuía-se a essa pessoa que estava matando mulheres como o maníaco. Teve esse nomezinho, eu lembro desse caso. Né? E aí, assim, uma das coisas, nós rapidamente avançamos na instrução processual e, consequentemente, na pronúncia, e ele assim permaneceu preso, né, preventivamente, após a pronúncia também. E eu falando com a família, dizendo, olha, vamos tentar aqui algumas circunstâncias jurídicas que o processo permitia discutir ainda nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ganhar um tempo para o negócio esfriar um pouco mais. Porque é uma situação impactante do momento, e levar tão rapidamente essa pessoa ao tribunal do júri é complicado, né? Ele pode sair com uma pena muito mais elevada pelo próprio sentimento subjetivo do juiz, né? Pelo próprio sentimento subjetivo dos jurados, de reconhecerem ali qualificadoras, né? Do juiz reconhecer ali circunstâncias judiciais no aumento da dosimetria da pena. Então, eu adotei estratégia e eu acredito que ela teve uma certa funcionalidade nesse sentido de adiar um pouco mais esse julgamento para poder a gente enfrentar o tribunal do júri dessa situação. Certo? Uma outra coisa também que... Não, uma perguntando aí que me fugiu a memória aqui. Pronto. Assim, esse fator tempo, ele tem uma relevância muito grande no processo. Pronto, lembrei. Uma outra coisa também que eu enfrentei o fator tempo como algo prejudicial. Eu peguei um processo de crime de trânsito, né? Uma morte de um jovem atropelado, que tinha acontecido no início dos anos 2000. E o advogado que acompanhou a época entendeu por adotar uma sistemática sem brincadeira nenhuma. O processo era físico na época, ele tinha quase 1000 páginas do processo. Eu acho que umas 700 páginas era só petição do advogado, né, que metia petição, recurso, petição, recurso. E o processo foi. E nós tivemos esse julgamento
ao invés de acontecer no início dos anos 2000, nós tivemos ele 15, 16 anos depois. O que eu visualizei? Que no início dos anos 2000, nós não tínhamos uma ênfase tão grande em cima desse Se Beber Não Dirija, entendeu? Sim. Porque muita gente fazia isso e tal, ainda não tinha a lei já estava vigendo, uma a lei. Campanha mais forte para isso, exato. Né? Mas... Então, diante de um erro que aquele senhor tinha cometido de beber, né, e consequentemente ter vitimado uma pessoa que inicialmente trata-se de um crime culposo, né, um homicídio culposo, e assim deveria ter sido condenado, provavelmente na época poderia ter alcançado algo nesse sentido. Quando veio para julgamento 16 anos depois, né, muito tempo depois, 16 anos da morte desse garoto, com essa ênfase do não, se beber não dirija. Um novo momento. Todo mundo, não, isso é inadmissível. Isso. Não sei o quê. Então, eu acredito que o resultado negativo, ele saiu condenado do tribunal do júri, saiu condenado, né? Não foi acatada a tese defensiva, saiu condenado por conta do... Eu acredito, claro, não posso dar a certeza, porque a decisão veio da cabeça dos jurados, mas eu acredito que por conta do momento que nós estávamos já, né, 16 anos depois, numa vigência mais enfática da campanha Se Beber Não Dirija, né, ele foi condenado pelo crime. Até de uma rigidez maior legislativa, né, que mostra que, de uma certa forma, a sociedade clama por isso e tal, e há um impacto maior sobre... Posteriormente saiu um dispositivo na lei de trânsito, né, que veio expressamente prevendo o crime na modalidade culposa quando a ingestão de álcool. Exatamente. Isso. Então, quando eu fiz a interposição recursal, demorou um tempo até apresentar as razões. Quando eu fui apresentar as razões, tinha acabado de sair esse dispositivo. Aí eu apresentei já como uma legislação benéfica ao acusado, que poderia ser adotado pelo tribunal. Eu só não sei te dizer o resultado. Mas eu acho que... Mas muito bacana porque, primeiro assim, a questão do fator tempo, né? E aí o doutor Edilson trouxe dois casos, duas situações concretas em que o fator tempo ele foi de suma importância, né, para o desfecho do processo, mas tiveram ali considerações, tiveram repercussões totalmente diferentes, né? Primeiro, no sentido de vamos usar o fator tempo, levar esse julgamento para lá na frente, porque ainda estava muito na repercussão e tudo. E o outro, o advogado que usou bastante o fator tempo e foi prejudicial, porque hoje vivenciamos um novo momento dessa questão de se beber não dirija, e isso, de uma certa forma, se tivesse sido julgado lá atrás, poderia ter tido um resultado diferente do que... Olha, gente, a dica dessa daí é muito bacana, porque o advogado ele tem que ser o termômetro, né? Para saber quando é que o fator tempo é importante, quando é que é prejudicial, quando é que é favorável e quando é que ele é prejudicial. A gente ainda tem tempo para conversar? Temos sim, muito tempo. Acabei de lembrar aqui, Oséias, que nós preliminarmente estávamos elaborando o que nós iríamos falar aqui, e você falou sobre clemência no tribunal do júri. E aí me veio e disse, Oséias, rapaz, me veio uma história aqui que eu vou ficar guardadinha com ela para eu poder contar para quem está assistindo a gente e ficar registrado aqui no seu programa. Eu fui para um tribunal do júri, eu não tinha feito a instrução, estava de férias, e a instrução desse processo aconteceu nas minhas férias, e um colega me substituiu nas férias. E a história era de um irmão que tinha matado outro irmão. Um irmão tinha matado outro irmão. E quando eu fui assistir o vídeo lá da instrução, né, especificamente o interrogatório, o colega que estava lá me substituindo perguntou lá, as perguntas foram mais ou menos nesse sentido. Você matou seu irmão? Aí eu, sim. Você matou seu irmão a facadas? Sim. Você matou seu irmão a facadas por causa de R$50? Sim. Isso
A defesa perguntando. Você matou seu irmão a facada, matou seu irmão por R$50? Sim, sim, sim. E acabou a instrução. Acho que o Ministério Público nem perguntou mais depois dessa situação. Ela disse, meu Deus, não tem muito o que fazer. Eu olhei lá as informações no inquérito, né? As outras testemunhas eram alguns policiais que tinham realizado a captura da pessoa. Ele tinha sido preso 5 anos depois do crime. Detalhe. Esse rapaz tinha sido encontrado, estava com prisão preventiva, tinha sido preso 5 anos depois do crime. Tinha transitado a instrução, né? E eis que dentro da quantitativa de processo que eu fazia na época, chega esse, mais ou menos de surpresa, faço essa avaliação preliminar, dizendo que, mentalmente dizendo que era uma causa perdida, e no dia do julgamento foi a primeira vez que eu vi esse rapaz preso, lá na carceragem lá do fórum. Fui lá conversar com ele, previamente, antes do início do tribunal do júri. Cheguei lá, aí disse, bom dia, meu amigo, tá, não sei o quê, me apresentei. E diz, olha, você tá sabendo que a situação é bem difícil, né? Hoje aqui, desse seu julgamento. Ele, não, doutor, tô sabendo. Aí disse, então nós vamos simplesmente aqui deixar acontecer e ver como é que vai ficar essa sua condenação. E a depender da condenação, a gente ainda tem a possibilidade de avaliar algum recurso para discutir pena, essas coisas e tal. Aí, não, tô tudo bem. Tranquilo, já conversei muito com Deus, né? E ele está na mão dele e depois de Deus está na mão do Senhor aí. Fique tranquilo, faça o seu trabalho que eu já estou sabendo de tudo. Aí, beleza. Saí, fui lá para o plenário, ele chegou, sentou do meu lado e esperei para ver o que o promotor ia dizer. Eu não sabia nem o que eu ia dizer. Porque quando a gente vai para o tribunal do júri, a gente tem que dizer alguma coisa. Tem que dizer alguma coisa. Porque senão prejudica ali qualquer que tenha. Mas eu não sabia o que eu ia dizer. E aí fiquei lá, caladinho, né, na minha, e o promotor começou a falar. Acusação, papapá, papapá. E em um determinado momento, Oséias, o promotor disse mais ou menos o seguinte. Primeiro, ele disse, olha, esse acusado é mentiroso. Por quê? Porque ele disse que o irmão dele tinha entrado na casa lá, e a história é a seguinte, essa vítima era um irmão do acusado, drogadito, muito tempo já envolvido com o consumo de droga, a família ali, a mãe deles, né, não tinha mais condições estruturais de aguentar essa situação desse irmão, e a mãe desse acusado, né, que era o que matou, tinha feito na casa dela, né, ele tinha casado, esse acusado estava casado, e ela disse assim, meu filho, eu quero que você tenha um lugarzinho para morar, né, eu vou lhe dar um lugarzinho para morar. Eu sei que seu irmão é complicado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha casa aqui, que não devia ser uma casa tão grande, mas mesmo assim a mãe passou uma parede no meio da casa, para dividir em duas, o filho casado ficava de um lado e ela com o filho drogado do outro. E assim permaneceu durante algum tempo. Aí tiveram um filho, né? O acusado teve um filho, e ele diz, olha, esse meu irmão entrou lá na minha casa e roubou R$50 que eu tinha para pagar o galego de uma roupinha do Natal que eu tinha comprado para o meu filho. Aí o promotor disse, olha, esse acusado é tão mentiroso que diz aqui que esses R$50 era para pagar uma roupa do Natal em pleno mês de setembro. Olha a mentira. Aí eu guardei essa informação. Guardei essa informação. E o promotor avançou ainda mais. Olhe, matar um irmão, um irmão da forma como esse acusado matou, nem na Bíblia perdoa uma atitude dessa natureza. Me veio outro estalo na cabeça. Oséias, eu vou te dizer o seguinte, terminou a fala do promotor nessas duas situações e outras tantas mais, e eu disse assim, meu irmão, peguei aqui na mão do acusado e disse assim, você entregou na mão de Deus, não foi essa sua situação de hoje? Aí ele disse, foi, sim, senhor. Aí eu disse, pois eu acho que ele vai lhe absolver. Foi mesmo. Aí ele pegou e ele só fez, tudo bem, doutor. Aí eu me levantei, aí disse, olha, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui
é que essa situação da roupinha, que tinha que ser pago com aqueles R$50 em pleno mês de setembro, é porque o doutor promotor, assim como aquela história lá da casa, né? Eu disse assim, o doutor promotor tá pensando nele, que é rico, que quando vai comprar as roupas para os filhos dele, vai comprar no mês de dezembro, caro. Esse cristão aqui comprou a roupinha do filho dele antecipadamente, pagando em parcela de R$50 para o menino ter direito de usar só no Natal. Isso chama-se pobreza, que é a situação em que vive aqui no limite da atividade esse acusado aqui presente. E a outra coisa que o doutor disse, que nem a Bíblia perdoa esse tipo de prática, assassinato, o doutor é desconhecedor da Bíblia. Porque nós temos uma figura bíblica conhecidíssima, que inicialmente era chamado de Saulo de Tarso, que passou a ser chamado de Paulo, apóstolo Paulo, que é assassino confesso de cristão, perseguidor e assassino confesso de cristão. E esse foi perdoado pelo próprio Jesus, que o tornou apóstolo dele, apóstolo de Cristo. E a conduta do acusado aqui, 5 anos. Ele foi preso 5 anos, que segundo a lei ele estava foragido, quando na realidade ele estava dentro da igreja evangélica prestando serviço, junto com um pastor lá da cidadezinha tal. Não vou dizer a cidade para a gente poder não dar pistas do processo, né? Sim. E ele passou 5 anos lá servindo. Nesses 5 anos, o que aconteceu? Ele perdeu a esposa dele, não viu o filho crescer, porque ele estava, de certa forma, escondido, mas estava fazendo vagabundagem não, estava prestando serviço. E o que aconteceu nesse processo, eu vou finalizar contando aqui para poder a gente encerrar. A minha defesa foi só essa, doutor Zé. Foi, velho. Vou encerrar. Quando ele cometeu esse crime de matar o irmão dele, conforme ele próprio respondeu ali no vídeo, quando das perguntas do meu colega defensor, que fez o que fez, ele saiu da cena do crime e foi lá para a casa de uma tia dele. E chegando lá, ele disse, tia, acabei de fazer uma desgraça. Matei meu irmão. Chame a polícia. Aí a tia dele pegou e disse assim, não, meu filho, peraí. Vou ligar aqui para sua mãe. Aí ligou para a mãe dele. Fulano, rapaz, aconteceu uma desgraça agora. Fulano matou ciclano. Tá aqui em casa. Mandou chamar a polícia para prender ele. Aí a mãe diz assim, não chame a polícia não. Ligue pro pai dele. Divorciado, não vivia mais com a mãe. Mas ligue pro pai dele. Aí a tia ligou pro pai. Aí contou a mesma coisa. Tá aqui em casa pedindo para chamar a polícia, para prender ele. O pai diz, não chame a polícia não. Ligue pro pastor fulano de tal. Que ele vai saber o que vai fazer. E por fim, a tia liga pro pastor. Estava lá dentro do processo. Eu não estava inventando história, estava dentro do processo. Liga pro pastor, pastor, escuta a história. A tia diz, ele está aqui, pastor, para poder ser preso. Quer que eu chame a polícia, está pedindo para chamar a polícia. O pastor disse, não chame a polícia. Eu estou indo aí buscar ele. E foi aí onde ele ficou, junto com essa congregação, não sei como é que chama, do pastor durante 5 anos até ser preso de novo. Aí eu disse, esse rapaz foi perdoado pela tia, esse rapaz foi perdoado pela mãe, esse rapaz foi perdoado pelo pai, foi perdoado pelo pastor e passou 5 anos servindo a Deus. Olha aí. Quem somos nós aqui hoje para condenar esse rapaz? Quem somos nós? E eu encerro aqui a minha apresentação defensiva. Pronto. Foi 4-0, né? Abriram-se 4-0. Na sequência. Na sequência em relação à absolução. Eu mesmo não acreditei não, quando abriram os 4-0 lá. Mas isso é um exemplo que eu guardei, né? Para poder apresentar a efetividade do que é viável, possível e válido dentro do parâmetro legal, né? Da plena defesa, dos jurados assimilarem algo. Né? Eu vou mandar esse rapaz para a cadeia para quê? Vai passar mais 5, 6, 7, 8 anos preso, vai aprender o quê? Isso. Dentro do sistema retributivo e do sistema pedagógico, vai aprender o quê? E aí o juiz de direito não pode fazer algo dessa natureza. Mas os juízes, jurados do Tribunal dos Júris, podem. Estão tentando reverter essa circunstância agora nos últimos julgamentos, mas é uma mazela. Uma mazela fazer algo nesse sentido,
E aí cabe muito da defesa, se caso processos voltem, né, dessa forma, ele sustenta algo nesse mesmo sentido para poder sedimentar no segundo julgamento, né? Já aconteceu situações como essa durante a minha atividade, processos que voltaram porque os jurados, mesmo entendendo que queriam dar absolvição, o tribunal devolve: ei, jurado, vocês não sabem de nada não, é raro, julgue de novo, né? E a gente sedimentava o julgamento pelo segundo momento lá, né? Só para complementar essa parte, a gente avança um pouquinho mais. Quando da crítica do tribunal do júri, que a gente ouve falar, né, a favor, contra, eu me lembro muito bem de quando o ministro do Supremo, Dias Toffoli, estava como presidente, ele teve um infeliz momento na vida dele de fazer um comentário negativo sobre o tribunal do júri, né, acerca da morosidade, da formalidade excessiva, papapá e tal. E aí tira, né, manifestações como essa, tiram uma das poucas previsões da população, da sociedade, estar, de certa forma, agindo diretamente dentro da jurisdição. Né? Uma das poucas possibilidades que existem da sociedade agir dentro da jurisdição. Se a gente for, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem causas criminais e cíveis resolvidas pelo cidadão, como jurados. Tem a sua formalidade, tem seu... Agora, o que eu acho que poderia ser melhorado no tribunal do júri? Era modificar como é feita essa seleção de jurados. Jurados profissionais, como por exemplo, existe também em alguns países, como é exemplo dos Estados Unidos, onde tem uma pesquisa gigantesca da vida pregressa daquela pessoa, certo? Tem um conhecimento da própria defesa e da acusação de quem são aquelas pessoas para poder serem selecionadas ou não. Faz um trabalho antes para saber sobre consequentemente, são remuneradas pelo que fazem, como jurados. São remuneradas pelo que fazem. A gente tem um sistema aqui de folga, que o jurado às vezes fica ali: estou com tanta coisa para fazer lá no meu trabalho, estou aqui nesse júri, quando eu for trabalhar amanhã vou ter que dar um dobrado. Já poder... vai com peso, né? Exatamente. Vai ali com várias situações que podem prejudicar, tanto para julgar de uma forma inclinada para a defesa, como para a acusação. Ninguém tem interesse nesse sentido. A gente tem interesse, e isso aí fazem parte das minhas declarações, sempre fazem parte das minhas declarações iniciais em cada ano. O que eu quero dos jurados? Não quero que ninguém venha aqui para poder me dar razão simplesmente porque eu falo melhor, porque eu sou mais bonito aqui do que o promotor, nada nesse sentido, né? Mas simplesmente que venham aqui me escutar. Me deem a chance de me escutar verdadeiramente. E aí os senhores colocam, né? Senhores e senhoras jurados colocam na balança e tomam a decisão de vocês dentro da mais absoluta legalidade e do entendimento do que é certo e do que é errado, né? Então seria essa a minha visão do que poderia melhorar um pouquinho mais o Tribunal do Júri. Se extinguir, jamais. Exatamente. Constitucionalmente previsto. Cláusula pétrea está dentro do artigo 5º da Constituição Federal. E eu digo, doutor Edilson, que a gente tem visto uma limitação quanto a essa questão da plenitude de defesa, que é um princípio constitucional inerente ao Tribunal do Júri, né? E aí vem-se cada vez mais invadindo essa plenitude de defesa ao ponto da defesa não poder alegar, né, determinada tese, né, defensiva. E a gente já tem um exemplo da legítima defesa da honra, que hoje a defesa não pode mais se utilizar dessa tese defensiva, e hoje está se discutindo aí no STF a clemência como tese defensiva, né? E se realmente o STF entender que não é possível, ou enfim, muito provavelmente eles vão até impedir a defesa de fazer menção a isso em plenário, como é feito na legítima defesa da honra, né? A clemência, ao ponto de que a defesa sequer pode tocar naquela temática, né? O cenário da legítima defesa da honra, doutor Oséias, eu não vou me ater nem abordar, porque eu acho um assunto muito delicado diante desse cenário, desse cenário que a gente vive ainda, de uma cultura de violência doméstica. Isso. Existe um cuidado especial, mesmo que ele seja
se a gente for falar constitucionalmente, né, dentro de uma previsão constitucional, é uma situação temporária. Esse cuidado excessivo em relação à mulher que é vítima de violência doméstica hoje dentro da cultura da relação brasileira. É uma situação fática, ponto. Então, por isso, assim, eu acho que o tribunal, né, o STF, veio a dizer, olha, isso aqui nós não permitimos mais que seja discutido dentro do âmbito da ampla defesa ou da plena defesa, certo? No que tange aqui especificamente ao tribunal do júri. Então, não discuto nem que foi feito o que juridicamente eles estão tentando fazer, pela própria implementação de uma legislação específica, de um agravamento cada vez mais de determinadas condutas, de juizados especiais, né, destinados única e exclusivamente para julgar situações de violência doméstica contra a mulher dentro do âmbito familiar, como recentemente chegou uma unidade aqui na comarca de Sobral. Mas, assim, tem a sua motivação cultural e histórica, porque a gente sabe o que vem de lei e o que vem de jurisprudência. É o que já se vivenciou historicamente. Isso. E historicamente a gente vem vivenciando, sim, essa situação de violência doméstica. E alguma coisa tem que ser feita por parte da legislação e por parte do judiciário. E as ferramentas que eles têm são essas. Então a gente não discute, não vai discutir essa situação. Agora, em relação à clemência, a gente volta pelo meu exemplo aqui anterior. É uma tristeza se algo dessa natureza for abolida do tribunal do júri. Porque existem casos e casos. Casos e casos. Eu tenho absoluta certeza, doutor Zé, pelos esses 11 anos e 5 meses de tribunal do júri, especificamente, que eu vivenciei, que o melhor advogado que possa existir nessa face da terra não tem condições de enganar 7 mentes ali, ou pelo menos 4, para poder garantir emocionalmente ali uma hipnose para fazer acontecer uma clemência indevida ali, né? Absurda, digamos dessa forma, contrária às provas dos autos. Então, assim, até aí vai de encontro culturalmente o que o tribunal representa ao longo desses anos aí que a gente tem tribunal do júri, né? Mesmo antes da Constituição de 88, os modelos anteriores de como funcionava o tribunal do júri, mas mais especificamente de 88 para cá, que é o modelo que nós temos, é contracultural ao que é o tribunal do júri. É contracultural, né? Diante de um crime doloso contra a vida, que é um crime mais específico, né? Que inclusive a gente traz doutrinas nesse sentido, de que todo e qualquer sujeito, indivíduo, pode vir a cometer, né? Pode. Em razão, inclusive, da situação do momento emocional, psicológica, o que quer que seja, né? Então, cabe ali não... E aí é que vem, tira-se da responsabilidade do juiz de direito, representante do Estado, para tomar decisões neste âmbito do crime doloso contra a vida, e transmite essa responsabilidade para os seus pares, que fazem parte da sociedade. Vocês, que possivelmente, se possivelmente estivessem nessa situação, como é que vocês entenderiam, né, que deveriam ser julgados? É mais ou menos isso que um jurado faz. Verdade. Ele escuta ali, né, os fatos processuais narrados pela acusação e pela defesa, e eles devem com certeza se imaginar, se fosse eu. Se coloca no lugar, né? Exatamente. Naquele momento, como é que eu agiria aqui? Como é que seria a minha postura? Exatamente. Obrigado. Um abraço para a Socorrinha. Doutor Edilson, quando eu entrei em contato para lhe fazer esse convite, né, de estarmos hoje aqui falando de um tema tão bacana e tão prazeroso, né, e aprendendo aqui com toda a sua experiência, vasta experiência no Tribunal do Júri, eu pensei num tema que fosse algo instigante, né? Resultados improváveis no Tribunal do Júri. E aí dentro da temática, né, a gente passou mais de uma hora e meia para entrar no tema. Só os aperitivos. É uma conversa tão bacana, tão natural, né? Transcorreu tanta naturalidade. Eu queria, assim, que, se possível, claro,
o doutor nos trouxesse um caso na sua vida profissional, no tribunal do júri, e que você, se um caso marcante em que você foi para o plenário e disse, rapaz, isso daqui não existe a mínima possibilidade, mas o resultado aconteceu, né? Ou seja, um resultado improvável que aconteceu. Se você puder discorrer um pouco sobre o caso e o que foi importante para chegar a esse resultado. Bom, qual foi um caso marcante, doutor Edilson? Como você me antecipou nas nossas conversas preliminares, eu me lembrei logo de imediato um processo em que você atuou na primeira parte da instrução, né, na primeira fase do processo do Tribunal do Júri, e me deixou essa herança, né, para poder ir ao plenário do júri, né? Quando eu peguei, né, pela primeira vez naquele processo, eu disse, que maravilha, né? Que maravilha, doutor Oséias, sair desse processo e me deixar o Tribunal do Júri para poder enfrentar. Assim, para poder a gente manter o sigilo das informações, das partes, né? A gente vai tratar aqui sobre esse assunto, né? Mas eu acho que você lembra que foi uma situação em que inicialmente dois homens, né, que tinham um relacionamento, foram em uma determinada cidade, marcaram um encontro, foram para um motel. E quando chegaram nesse motel, né, nós não temos informações o que aconteceu, porque só estavam os dois. Sim. Um era o acusado, sobrevivente, e o outro a vítima que faleceu. Do acusado, nós não temos narrativa nenhuma do que especificamente aconteceu. Não era a primeira vez que eles se encontravam, né? E eu vou já falar sobre isso novamente, trazendo a questão da desqualificação da prova testemunhal, né? E eu sei que lá aconteceram os fatos, que teve uma série de desdobramentos, que nós vamos já falar também, que dificultaram muito, não digo pouco, muitíssimo, um resultado pró-defesa nesse processo. Muito mesmo. Era uma coisa que eu dizia assim, não, eu vou fazer o máximo dentro daquela 1h30 que me é permitida ali, né? E ainda com a tréplica, certo? Me utilizei também, eu acho que quase do tempo todo da tréplica. E cansado, saí, parecia que eu tinha falado umas 10 horas. Dentro daquela 1h30. Parecia que eu tinha falado 10 horas. Saí cansado. E quando eu fui surpreendido pelo resultado, né, desse processo, que a gente vai deixar para dizer qual é o resultado no final, claro. Mas a situação era o seguinte, né? Eu vou me lembrando e se você lembrar também alguns detalhes, você me complementa. Primeiro, desqualificação da prova testemunhal. Nesse caso específico, nós tínhamos lá a narrativa do acusado dizendo que a vítima era meu namorado, né? Para justificar, inclusive, aquele encontro, alguns telefonemas preliminares, né? Algo desse sentido e tal. E familiares da vítima traziam a informação no processo, que o Ministério Público usou com muita ênfase durante o plenário, dizendo que não era namoro coisíssima nenhuma. Era relacionamento com um garoto de programa. Era relacionamento com um garoto de programa. Então, a simples informação de que ele diz, acusado, nós éramos namorados, para uma outra informação de contraponto, de que ele era namorado coisíssima nenhuma, era um garoto de programa, que estava fazendo ali um programa pago, já é uma situação totalmente divergente ali para você, defesa, ter uma chance de fazer os jurados, os julgadores do processo entender ali de uma forma positiva o que você está colocando. Né? Verdade. Namorado por um lado ou garoto de programa por outro. Então, era uma técnica do Ministério Público, com as informações trazidas por familiares, para poder detonar o acusado durante a sessão do júri, dizendo garoto de programa, garoto de programa, garoto de programa, garoto de programa, e papapá e tal. Repetiu umas 500 vezes que ele era garoto de programa. E quando eu ia falar, namorado, entendeu? Então é o seguinte, os dois foram para um motel nessa cidade, não era em Sobral, foi em outra cidade. E quando chegaram lá no motel, houve um desentendimento entre os dois em que
o acusado dá, né, segundo a narrativa dele, um mata-leão na vítima. Mata-leão é aquele movimento em que você bota o braço aqui ao redor do pescoço da vítima e ela cai desfalecida no chão. Né? Ela cai desfalecida no chão. Ele fica desesperado pela situação, né? Fica desesperado pela situação, sem saber muito o que ia fazer. E eis que começa aí uma sucessão, além do próprio mata-leão em si, que foi o único ato, né? O único ato no momento, né, criminoso foi esse do mata-leão, não teve outra lesão, nada desse tipo. Ele, no desespero mental, né, começa a ter uma sucessão de atos totalmente desfavoráveis para você colocar, né, implementar qualquer tese defensiva. O que ele fez? Ele pegou a vítima, colocou no porta-mala do carro da vítima e resolveu voltar para Sobral. Era período noturno, já entrando pela madrugada. Resolveu parar num quiosque para tomar umas bebidas alcoólicas. Voltou para casa em um determinado momento, deixou o carro afastado da residência dele, né? Umas quadras afastado o carro. Foi para casa. Na manhã seguinte, por volta, salvo engano, de umas 11 horas da manhã, resolve pegar esse carro e circula com esse carro. E por volta mais ou menos do meio-dia, ou não, era mais ou menos 11 horas para meio-dia, 1 hora da tarde, resolve enterrar essa vítima num determinado local. Eis que os parentes da vítima dão falta do seu ente querido e começam a acionar a polícia e tal. E o acusado, que estava no carro da vítima, ele é preso no mesmo dia. E a polícia, né, prenderam ele, a polícia conseguiu identificar o local onde estava o corpo por volta das 5 horas da tarde, salvo engano, né? Lembremos a situação do mata-leão na noite anterior, né? O corpo sendo localizado 5 horas da tarde, parcialmente enterrado. Né? Parcialmente enterrado, essa informação é importante para poder a gente discutir o que foi falado durante a acusação e defesa. Chegou lá, estava na cova rasa. Né? O linguajar policial era bem específico nesse sentido. Estava lá o corpo na cova rasa, ou seja, não tinha nem 5 centímetros de profundidade o local em que o corpo tinha sido deixado pelo acusado. Eis que chega no IML. No IML chega, não me lembro, doutor Zé, se o médico perito fez essa perícia no dia ou teria feito na manhã do dia seguinte. Não me lembro especificamente. Eu acho que foi na manhã do dia seguinte. Não, acho que foi no mesmo dia, fez essa perícia. Que a gente vai falar sobre a perícia também. Eu sei que a denúncia dizia morte, né, homicídio qualificado, né, homicídio doloso qualificado. Eu acho que não tinha motivo. Na verdade, doutor Edilson, só para esclarecer, inicialmente começou como latrocínio. Latrocínio. Aí, durante o curso do processo, eu consegui reverter para o homicídio, né? Perfeito. Não lembrava dessa parte, perfeito. Mas aí ficou homicídio, tinha a qualificadora da crueldade, que era por morte por soterramento, asfixia, morte por soterramento. Isso. Eu acho que tinha impossibilidade de defesa da vítima também. Eu acho que eram essas duas qualificadoras. Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Aí tinha o crime de furto. Crime de furto do carro e dos pertences lá. Isso. Né? E aí era uma avalanche de coisas aí, nessa situação. E o doutor Oséias teve um insight muito bom de, na primeira fase processual, convocar o perito, para poder tentar entender melhor a situação desse processo. E eu assisti o vídeo lá do testemunho do perito e assim, o magistrado estava bastante enfático em interromper
as perguntas da defesa, né? Percebeu-se algo nesse sentido, de interromper as perguntas da defesa. Mas dentre as perguntas que passaram, teve uma que eu guardei, né? Que foi, perguntou-se ao perito, é possível que essa morte tenha acontecido por soterramento? Foi perguntado ao perito. O perito disse assim, na literatura médico-legal, nós não temos nenhum registro pela quantidade de terra. Que detalhe, no exame cadavérico foi identificado uma pequena quantidade de terra na traqueia. Pode falar. Foi encontrada uma pequena quantidade de terra na traqueia da vítima. E aí embasou a denúncia a dizer que a morte tinha sido por soterramento, né? Inclusive, em função dessa mudança de tipo, né? De latrocínio para outra, teve uma emenda na denúncia que veio com toda essa... Peraí, que o advogado pediu para ser homicídio, eu vou também aqui destrinchar uma série de teses acusatórias para poder agravar o máximo possível a situação deste acusado. E aí o médico perito disse, olha, pela essa quantidade de terra, não existe na literatura médico-legal registro de morte nesse sentido. Não existe. Não existe. Né? Então eu peguei esse trecho para dizer, olha, não morreu soterrado. Não morreu soterrado. Né? E aí a gente foi para o plenário com o Ministério Público dizendo, morreu soterrado, morreu soterrado, morreu soterrado, morreu soterrado. E eu, na minha parte defensiva, dizia, olha, a cova era rasa, né? O médico perito disse que não existe possibilidade dele ter morrido soterrado. Agora, o que foi a jogada, doutor Zés? Para eu dizer que aquela vítima não tinha morrido por soterramento, eu tinha que, de alguma forma, dizer do que ele tinha morrido. Sim. Como foi que essa vítima morreu, doutor Edilson? E eu fui avaliar, né? Inclusive na própria palavra do médico legista, ele falava sobre uma circunstância chamada braquicardia, que é uma diminuição abrupta do batimento cardíaco, né? Similar a uma parada cardíaca, que acontece nas palavras do médico perito também, que inclusive eu levei uma doutrinazinha nesse sentido. Situações aí sim registradas de que um sujeito que está fazendo a barba, aí tem aqui um leve corte aqui no pescoço, quando vê aqui um sangramento que não vai matar ele, mas o coração rei pipoca ali na situação de braquicardia. Ou seja, dá uma diminuição abrupta no batimento, consequentemente uma falta de oxigenação no cérebro e o cara passa dessa para melhor. Aí eu disse, defesa, eu vou dizer o que aconteceu, dizendo para o jurado, eu vou dizer para os senhores jurados o que aconteceu nesse crime aqui, para poder o acusado responder efetivamente pelo que ele fez. Ele, sim, deu um mata-leão na vítima, que não foi capaz de matá-lo, porque nós não temos prova nesse sentido. Por quê? Porque o laudo do exame cadavérico, o médico disse que não tinha condições de dizer se ele tinha sido asfixiado, né, por esse mata-leão. Por quê? Porque a musculatura do pescoço estava em avançado estado de putrefação. Aí ele diz, não consigo identificar hematomas no pescoço dessa vítima porque estava em estágio de putrefação. E essa informação do avançado estágio de putrefação, eu também me utilizei. Né? Então, assim, ele não morreu asfixiado. Não temos prova nesse sentido. O que aconteceu? Ele teve ali um mata-leão, né? Ele passou mal por ocasião dessa braquicardia. E aí, senhores e senhoras do júri, essa pequena quantidade de areia, que não foi feita perícia para saber de onde é que era essa areia, ele aspirou. Em algum momento ele aspirou. Né? Pode ter aspirado no momento que ele caiu no chão desse motel. Pode ter aspirado no momento que ele foi colocado ainda com vida no porta-malas do carro, pela uma sujeira de terra que o porta-malas tinha. Né? Mas, muito improvavelmente, ele aspirou no último momento, lá quando ele foi enterrado. Por quê? Porque quando
ele foi enterrado, era por volta ali de 11 horas para 1 hora da tarde, e o corpo foi retirado do local, 5 horas da tarde, e foi encaminhado para a perícia. E o perito diz aqui, ó, avançado estágio de putrefação. E tinha uma pergunta no perito lá, que eu acho que foi o senhor que fez, ou eu levei uma doutrina nesse sentido, que ele diz assim, para alcançar um avançado estágio de putrefação, você tem que ter um cadáver com aproximadamente 14, 15 horas depois do evento morte. Aí eu dizia assim, como é que ele morreu soterrado, meio-dia, e 5 horas da tarde ele estava podre? Não tinha condições. Não tinha condições. Né? Como é que ele morreu asfixiado, soterrado, com essa pequena quantidade de terra na traqueia, que o próprio médico disse que não existe registro no Brasil, na legislação médico-legal, que traga algum caso nesse sentido. E outra, não foi feita perícia lá no chão do motel para saber se essa terra era de lá, no porta-mala do carro para saber se essa terra é de lá, e muito menos ainda na terra de onde propriamente ele foi encontrado. Pelo menos isso, olha, a mesma terra na traqueia, e aí eu ficaria até calado, não, aconteceu alguma coisa inexplicável, a mesma terra aqui da traqueia é a terra lá do local onde ele estava enterrado. Isso aí também não foi feito. E essa ausência de prova é benefício meu, defesa. E é prejudicial a quem está aqui tentando condenar quem não deve ser condenado. Né? Então, as circunstâncias foram nesse sentido, certo? De dizer que o laudo não dizia... E a morte era inconclusiva. Né? Eu acho que Causa indeterminada. Causa indeterminada. Né? Não tinha hematomas no pescoço, né? Por conta desse avançado estágio de putrefação. A quantidade de terra não dava credibilidade a essa tese de morte por asfixia em razão de soterramento, né? Sustentei a braquicardia, que era uma situação hipotética, mas viável para ser admitida pelo tribunal do júri, né? E, consequentemente, nós tivemos um resultado que surpreendeu muito de desclassificação para homicídio culposo. Desclassificação para homicídio culposo, né? Que eu, com toda tranquilidade, não só como defensor, mas como pessoa, acreditava que aquele era o resultado a ser aplicado. Né? Acreditava que era... Porque assim, ó, nós estamos falando aqui para profissionais do direito, mas porventura enfrentem esse tipo de coisa, né? E até quem não é do direito que esteja nos assistindo, assim, esses doutores aí adoram defender, né, quem faz coisa errada. Não é isso. Na realidade, o que defensoria e advocacia criminal principalmente faz? É defender a lei. É garantir de que a lei seja corretamente aplicada. Defender direitos, garantias, aquilo que está positivado. Exatamente. Que tá e o que a gente faz no crime reflete no civil, na família, no público, reflete em todo o ambiente. Porque se eu não garantir o Estado Democrático de Direito no crime, independente de quem esteja ali na condição de acusado, eu abro margem para poder a gente praticar todo tipo de ilegalidade em todo o ambiente jurídico que você possa imaginar. Verdade. E aí, o que acontece? Todas as vezes que nós estamos no tribunal do júri, a gente está ali para garantir a correta aplicação da lei. Isso aí é engraçado, doutor Zé, porque, e aí o pessoal que está escutando a gente, leve isso aí para vocês botarem em prática nos próximos tribunais do júri que vocês fizerem. O promotor, muitas vezes, ele começa falando, diz assim, olha, eu não sou promotor de acusação, eu sou promotor de justiça. Se eu visse a possibilidade de absolver o acusado, eu mesmo falaria e tal. Um argumento de autoridade. E outras né? O especialista e tal, não sei o quê. Aí a gente vai para um breve relato histórico em que inicialmente, voltando 800 anos no tempo, a gente vivenciava o início do período inquisitorial em que o que aconteceu? O Estado jurídico observou que a Igreja Católica, sou católico praticante, mas a história a gente não pode se furtar a ela, claro. A Igreja Católica criou um negócio que o Estado, quando bateu os olhos, assim, que coisa linda, chamado a Santa Inquisição, né? Onde a Igreja Católica ela ia em determinada cidade, onde existiam supostas bruxarias e tal, e condenava mulheres pelas bruxarias e botava lá a pobre das mulheres na fogueira, né? O Estado, quando bateu os olhos naquilo ali, disse assim, que coisa mais linda
essa Santa Inquisição, vamos adotar esse tipo de coisa para o Estado, onde um indivíduo só faz a acusação, a defesa e o julgamento, né? Onde a gente pratica um negócio maravilhoso chamado tortura para poder arrancar confissões e, consequentemente, a melhor das provas. Né? E o Estado adotou isso aí durante muito tempo. Aí, posteriormente, veio o Estado e disse assim, não, está muito pesado para mim sustentar essa situação de julgar, defender e acusar ao mesmo tempo. Chama alguém aqui para me ajudar para acusar. Aí tinha lá o julgador e o acusador, o julgador e o acusador. Muito e muito tempo depois é que surge uma figura intrometida chamada defesa nessa história. Né? E aí quando um promotor diz, eu sou o promotor de justiça, eu sei quando deve ser aplicada aqui uma absolvição, tal. Ou seja, ele está dizendo para a gente que não precisaria nem da defesa ali presente, porque ele sozinho já resolveria a situação. Aí a gente vem com esse breve relato histórico que, doutor, se atém ao lugar onde o senhor pertence, que é a cadeira da acusação, ponto. Quem faz a defesa aqui sou eu. Verdade. Eu é que sei, o senhor é especialista em acusar, e eu sou especialista em defender. Eis o equilíbrio da coisa. E, consequentemente, os jurados são os nossos magníficos julgadores aqui, nesse plenário do júri. Então, cada um no seu local. Nem eu faz seu papel. Nem eu posso dizer aqui que eu vou acusar meu assistido ou cliente, e nem o promotor precisa perder o tempo dele aqui dizendo que sabe de tudo e vem aqui promover e dizendo que ele é que sabe também quando é que alguém tem que ser inocentado. Não, porque isso aí quem vai decidir são os senhores. Então a gente quebra, né, com esse relatozinho, esse conhecimento que é desconhecido pela infinita maioria da população, de que nós estamos enfrentando ainda um preconceito em relação à defesa. Para poder a gente dizer assim, ó, a defesa é o último que chegou nessa história. Isso. Mas é igualmente importante. E tem que ser igualmente escutada e considerada nas suas fundamentações para uma decisão a ser tomada aqui nesse tribunal. Então me escutem. Eu é que sei das coisas. O advogado que vai atuar no plenário do júri, uma coisa é certa. Mais cedo ou mais tarde, em um júri ou outro, ele vai se deparar com o argumento utilizado pela acusação, essa argumentação de que eu sou o Ministério Público, eu sou promotor de justiça, eu poderia pedir absolvição se eu entendesse que de fato ele merecesse a absolvição. Nada impediria que... Aí você voltou 800 anos no tempo aí. E é importante, doutor Edilson, você já deve ter presenciado muito isso, porque fazia o ano todo de júri, né, de um Ministério Público, em alguns casos, situações em que ele sabia que um júri de uma relevância, um júri de uma repercussão iria acontecer, e os dois jurizantes em um processo de não tão complexidade ou não tão relevância, ele mesmo fazia questão de pedir absolvição para usar, né? Para usar futuramente lá naquele júri que ele tinha todo interesse, toda vontade de dizer, olha, naquele júri lá, naquele processo, eu pedi absolvição, porque eu entendi que ali era caso de absolvição. Para Vossas Excelências verem que eu não estou aqui para pedir condenação por pedir. Mas nesse caso específico, é diferente daquele que eu pedi a absolvição. E eu vou pedir a condenação. Isso é usado estrategicamente. Totalmente estratégica aí essa atitude. E me fez lembrar também aqui, doutor Zé, uma época em que a gente estava nessa atividade do Tribunal do Júri, em que o magistrado, na época, implementou uma experiência, né, que nós realizamos algumas vezes, que foi fazer 2 júris no mesmo dia. Um de manhã e uma tarde, né, que supostamente júri mais simples e tal. Nós fizemos uns primeiros ali e depois eu senti uma certa experiência de que um primeiro júri dentro da pseudo-simplicidade, né, tinha ali uma situação mais pesada,
e um segundo júri que eu achava que caberia uma argumentação defensiva mais benéfica e tal, eu via que o primeiro júri, que funcionava o primeiro e o segundo com o mesmo corpo de jurados sorteados, tinha um certo prejuízo para o segundo júri. E eu cheguei à época e disse ao magistrado, olha, eu como defesa não estou me sentindo confortável nessa experiência, além de ser cansativo, porque são júris pseudo-fáceis de serem realizados, eu acho que eu estou, como defesa, sendo prejudicado, né, naquela avaliação mental dos jurados, né, de tratar ali um primeiro julgamento, né, e ir para um segundo julgamento já com uma certa tendência e tal. Não, aqui é igual o primeiro, vamos também, se eu condenei no primeiro, vou condenar logo aqui a toque de caixa no segundo. Então eu acho que a gente tem que ter toda a formalidade de numa outra data, formar uma nova seleção dos 7 jurados escolhidos, papapá. E aí, assim, bati muito nisso aí, a gente fez alguns meses e tal, mas depois nós voltamos a um esquema de um júri por dia, que já é de veras, né? Já é cansativo. Mais pesado. Pessoal, só para finalizar, né, a nossa participação hoje no programa, esse caso que o doutor Edilson nos trouxe aqui na sua atuação, brilhante atuação, houve a desclassificação para homicídio culposo, né? Inclusive o réu ele foi posto em liberdade em razão do julgamento. E uma aula, né? Uma aula de direito, não só de direito, no aspecto da questão técnica, mas também numa situação de você trabalhar ali relação de causalidade, né? Você tinha uma situação de uma causa morte indeterminada, relação de causalidade, você tratar uma série de aspectos, principalmente de medicina legal, entender, né, essa questão do estado, né, de decomposição e tal. E tudo isso foi de suma importância para que se chegasse a esse resultado positivo. Então você vê muitas vezes um júri pautado numa prova testemunhal, mas vez ou outra a gente lida com situações que são bem técnicas, como nesse caso específico, e que o doutor precisou se valer aí de argumentos, de fundamentos pautados aí na medicina legal, trazendo, enfim, uma série de argumentos, de fundamentos que foram de suma importância para que se chegasse, né, a esse resultado, um resultado, brilhante resultado no sentido no aspecto da defesa, né, brilhante. Para não ficar registrado, doutor Zé, só vitória, né, esse defensor só chegou falando de vitória lá quando é o campeão do mundo mesmo, né. Vou falar aqui de uma derrota nessa situação técnica, né, um caso específico, né, que teve um julgamento de condenação, crime doloso contra a vida mesmo, nessa situação. Foi uma vítima que estava drogada, alcoolizada, e ela foi espancada por 2 ou foram 3 indivíduos, foi espancada na rua e foi socorrida para o hospital. Foi espancada lá com chutes, né? Teve algumas lesões cortantes, nada perfurante, e por si só essas lesões, esse espancamento não trouxe risco à vida dessa vítima. Quando chega no hospital, a narrativa no sentido é esse que a gente verificou, né, da linha do tempo. Quando chega no hospital, está lá laudado essa situação de que ele, né, tem lá tá lá na maca, tem lá um certo convulsionamento e tal, e vomita, não sei qual era a posição e a assistência que ele estava lá levando, vomita, e com o vômito ele asfixia e morre. Morre no hospital com vômito. Aí tá lá, tava gravemente ferido, não sei o que, o médico lá bota por conta dos ferimentos. Teve aqui não me lembro muito bem quais eram as palavras médicas utilizadas, vomitou e se asfixiou com vômito e morreu. O promotor diz com causa, né? Diferentemente de um cara que tivesse levado uma coça
e foi para o hospital, que o hospital pegou fogo, a parede caiu, não tem nada a ver lá, né? Não seria uma concausa morte. Mas nesse caso específico, ele morreu só porque foi espancado pelos indivíduos lá que estão sendo acusados. E eu sustentei que não. Inclusive sustentei uma situação preter dolo, né? Olha, se eles quisessem ter matado, eles tinham feito isso lá no momento lá do espancamento e tal. E assim não fizeram. Então, assim, tentei justificar que não existia a concausa inicialmente, mas tinha uma tese alternativa que era o preter dolo. Essa aí não passou. Os jurados reconheceram que teve a concausa lá e a decisão foi no sentido de que os acusados causaram diretamente o resultado morte nessa situação. Então não foi acatado, eu recorri, né? Não sei do resultado, se o tribunal provavelmente não mandou voltar não, né? Mas para poder ficar registrado, diante de tanta vitória, né, linda aqui e tal, a gente registrar situações, né, que eu acreditava que não, essa tese aqui é perfeitamente viável. Os jurados vão entender o preter dolo aqui, vou explicar da forma mais didática possível, né? Aquele exemplo que a gente tem na faculdade do sujeito que chega, dá-lhe uma bufetada na cara do outro lá e o outro cai e bate a cabeça numa calçada, numa pedra e morre. Aí eu vou dizer, não, exatamente esse exemplo. Inclusive falei sobre esse exemplo lá no plenário. E os jurados não acataram não. Não acataram não. Foi condenado mesmo a pedido lá do Ministério Público de que houve, né, pelo menos, né, um dolo eventual aí para poder justificar uma condenação dolosa aí do crime contra a vida. Meu amigo? Doutor Edilson, são 2 horas de live, rapaz. Quando a conversa é boa, muita gente nos assistindo. Quando a conversa é boa, passa tão rápido que a gente acaba nem sentindo. E quero lhe agradecer, doutor Edilson, pela oportunidade aqui de estar podendo ter essa conversa com o doutor, né? Assim, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pela sua pessoa, não só como profissional, mas também como pessoa. E agradecer, né, o fato de estar aqui, de ter tirado aí 2 horas, mais de 2 horas da sua vida para estar aqui contribuindo da sua forma, com toda a sua vasta experiência, né, de ter tido a atenção de estar aqui conosco, né, compartilhando da sua experiência, do seu dia a dia e de casos, situações práticas, né? Interessante que quando a gente começa a falar sobre casos práticos, vai fluindo e a gente consegue mentalizar ali, a gente consegue entender melhor o cenário do direito, né? Porque é o direito que está sendo aplicado a um caso concreto, a um caso prático. Porque muitas vezes o aluno, ele tem um conhecimento jurídico, ele é dotado do conhecimento técnico, de entender o que é um crime preter doloso, de entender o que é a diferença entre um crime doloso e um crime culposo, enfim, tudo. Mas quando vem para a realidade prática, é muito difícil, às vezes, assimilar esse conhecimento que tem, esse conhecimento teórico, com o que de fato acontece na prática. E a partir daí, trazendo pessoas como o doutor Edilson e outros que iremos fazer convites, né, é importante para que o acadêmico, para que o jovem advogado ele consiga entender, né, que esse conhecimento teórico ele pode sim ser utilizado ali no seu dia a dia e como ele pode utilizar isso, né? Tem gente que diz assim, teoria não vale de nada, o que vale é a prática. Eu digo, não existe isso. Não existe. Existe um ponto de partida, que é o conhecimento teórico, que vai ser utilizado ali no momento da prática, do exercício da advocacia, ou enfim, do exercício da atividade que vai ser realizada. Então é muito importante essa bagagem, essa musculatura da teoria, que a teoria nos dá, para que a gente possa entender realmente como é colocado ali no nosso dia a dia, na prática, ali no que de fato acontece. E eu fico muito feliz, doutor Edilson, de doutor ter aceitado esse convite, de estar aqui, né, contribuindo, colaborando, né, com toda essa sua experiência.
e dizer que teremos outros encontros aí, novos temas, e eu conto sempre com o seu apoio, com a sua ajuda, né? Agradecer a todos que nos assistiram até agora. Vi aqui várias pessoas nos assistindo, uma sexta-feira já à noite, eleição domingo, e muita gente aí, a gente conseguiu aí deixar legal que as pessoas fixassem aí na nossa live, no nosso encontro, né, no nosso podcast, nesse bate-papo legal, e que eu aprendi demais aqui. Era Dr. Edilson falando e eu lembrando de situações, já pensando em casos que eu vou utilizar e tudo, porque, gente, todo dia a gente aprende algo. Com certeza. É impressionante isso. E hoje, doutor Edilson, eu aprendi demais com a sua vasta experiência e agradeço pelo fato de estar aqui. Com certeza. Osés, muitíssimo obrigado também. Muitíssimo obrigado quem acompanhou a gente aí, um pedacinho ou todo o podcast aqui. Não tive dúvida no momento de falar sobre o que eu vivenciei. É uma forma até, inclusive, de registrar, de relembrar, e a gente tem essa obrigação, né, como pessoa e profissional, de rememorar situações da nossa vida, que representa muito quem somos e onde estamos atualmente, né? E essa oportunidade, que inicialmente era 1 hora, né? Acabou virando horas. 2, né? Agradeço, desculpa ter extrapolado o tempo aí. E espero que tenha de alguma forma contribuído aí, como ao longo desses anos que eu fiquei no Tribunal do Júri, tive uma grata satisfação de muitos júris, né? Onde os professores das universidades levavam seus alunos para o júri ou exigiam que eles fossem lá cumprir carga horária no júri. Muitos ao longo desses 11 anos chegavam para mim depois e diziam: doutor, eu vou ser advogado criminalista, eu vou ser defensor público, eu gostei, eu quero fazer tribunal do júri. Assim como também todo estagiário que eu tinha, poucos aceitavam, mas eu sempre convidava: vamos fazer um júri comigo. E espero que tenha de alguma forma contribuído aí para o aprendizado, a formação e a vida de cada um que nos acompanhou. Muitíssimo obrigado, cara. Valeu. Gente, estamos finalizando o nosso programa de hoje. A live vai estar lá no nosso canal, né, no YouTube. Vai ficar também aqui registrado no nosso Instagram, se depois quiser, né, e se também puder compartilhar com outras pessoas, é de suma importância para a gente poder levar o conhecimento, impactar a vida de outras pessoas através do conhecimento. Domingo agora as eleições. Quero aqui desejar, né, a todos um excelente final de semana, que domingo possa ocorrer tudo dentro, né, da tranquilidade, da normalidade, e que Deus esteja no controle das nossas vidas. Forte abraço, fique com Deus.